A Organização Mundial da Saúde estima que a cada ano cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo adoecem por comer alimentos contaminados e que quase 420 mil pessoas morrem dessa mesma causa. Essa estimativa é preocupante, né? Por isso, é fundamental conhecer as causas e os cuidados necessários para evitar esse tipo de problema. E quem vai conversar com a gente hoje sobre intoxicação alimentar é a doutora Vera Ângelo. Ela é doutora em patologia pela UFMG, gastroenterologista da Clínica Nuvem BH e médica cooperada da Unimed BH. Doutora Vera, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela indicação, pelo convite. A gente que fica muito feliz de receber especialista aqui para conversar com a gente. Doutora Vera, eu quero começar esse programa falando sobre as doenças transmitidas por alimentos, né? Porque a gente vai aprofundar mais na intoxicação alimentar ao longo do programa, mas antes, fala pra gente o que são as doenças transmitidas por alimentos e quais são os agentes causadores dessas doenças. Sim, nós temos um grupo enorme de doenças transmitidas por alimentos, né? Nós temos protozoários, vírus, bactérias, que são agentes que podem levar doenças para o ser humano, né? E os mais frequentes, como falei, são esses, e pode ser contaminado de pessoas, que pegam no alimento, pode ser água. Então, é o que você já chamou atenção. O cuidado com a manipulação dos alimentos é extremamente importante. Pois é, a gente pode dizer então, doutora Vera, que a intoxicação alimentar e uma infecção alimentar também são manifestações dessas doenças, é isso? A intoxicação alimentar é uma manifestação clínica. O paciente vai ter diarreia, vai ter às vezes cólica, vai ter náusea, vai ter vômito, né? Que pode manifestar em casos mais graves, como a gastroenterite. Em crianças pode ser muito grave, como você colocou, a questão de até óbito. Por quê? Pode levar a desidratação aguda e a uma queda do estado geral. Nessas condições, existem graus e essa estatística que você deu, quantos casos aparecem, é difícil da gente saber se é verdade. Eu tenho certeza que vários dos espectadores aqui já comeram alguma coisa, passaram mal, tiveram diarreia, tiveram vômito e não procuraram o hospital. Então, certamente, eles não entraram nessa estatística, né? Pois é, mas a gente consegue diferenciar, então, uma infecção alimentar de uma intoxicação alimentar? O que clinicamente é isso. Você pega a história clínica, né, desse paciente e você vai ver. Eu fui para a Bahia, comi um camarão, comecei com diarreia. Classicamente, é uma intoxicação alimentar que ele teve, né? Então, eu até brinco, eu falo assim, se você foi para a Bahia, foi para a Índia, foi para o México, a chance de você ter uma manifestação clínica de complicações pós-ingestão de um alimento é certa, né? Eu falo que a gente não sai da Bahia se alguém tem uma diarreia, né? Por quê? Isso é muito importante que vocês saibam. Existe uma questão que chama microbiota. Microbiota são as bactérias que a gente tem no intestino que ficam em equilíbrio. Quando você come, porque você pode ter uma toxina pronta no alimento. Né? Tem algumas Escherichia coli, por exemplo. Você pode comer um alimento e imediatamente você manifestar sintomas. Aí é uma toxina que tem. Se você tiver a Escherichia coli é um que não causa doença, mas se tiver algum outro que é uma doença bem aguda, você vai ter uma manifestação em poucas horas. Agora, alguns pacientes, eles podem ter uma manifestação mais demorada e o diagnóstico pode ser um pouco mais difícil de ser feito. Pois é, isso aí é tão interessante porque a partir do momento que você sente algum desconforto, você já começa a pensar em tudo que você comeu naquele dia e já começa a observar até as pessoas à sua volta também, se quem comeu a mesma coisa também passou mal. E quando não teve nada de diferente, você pensa, bom, intoxicação não é porque eu não comi nada diferente hoje, mas talvez comeu, né, nos dias anteriores, né, doutora? Eu acho que você está querendo focar é muito importante. Porque a intoxicação mesmo, você vai ver assim, tem um surto. Você tem uma festa de casa. Quando eu era acadêmica de medicina, eu trabalhava no setor de intoxicação alimentar na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu falava que depois disso eu nunca mais comi bolo de casamento. Porque assim, você faz o bolo, fica lá horas, né? E aí já vi vários casamentos que foi noiva, todo mundo pro pronto-socorro porque passou mal, né? Então a intoxicação aguda é muito fácil, é um surto que todo mundo tem.
Agora, o que acontece que eu falei dessas questões da bactéria, da microbiota? Às vezes todo mundo come um alimento e só você passa mal. Por quê? Né? Essa é a questão. Aí tem algum fator seu que está fazendo essa diferenciação, né? Mas quando é um surto de intoxicação, todos ou a maioria das pessoas vão ter que comer aquele alimento. Pois é. Agora, a gente está falando muito aqui, né, de comer alimento, que pode ter uma intoxicação, enfim. Não só os alimentos, assim, mas água também, ela pode estar contaminada, né, doutora? A gente tem que tomar mais cuidado com a água que a gente bebe por aí? Sim, com certeza, né? Na maioria dos países asiáticos, né, ou países que têm uma condição de higiene precária, é recomendado. Aqui, é interessante que em Belo Horizonte tem um centro do viajante. Não sei se vocês sabem, mas a prefeitura oferece na Savassi esse centro. Então, assim, eu viajei para a Ásia, a gente procurou esse serviço, eles recomendam: não tome água, só tome água. E olha que interessante, mineral com gás. Você ter certeza que essa água não foi... eles não abriram a garrafa e recolocaram uma água lá dentro. Então, se você for viajar para um país suspeito, né? Eu atendi um paciente recentemente que ele veio da África e voltou com diarreia. Eu falei, mas você não tomou água com gás, né? E falou, doutora, eu não tomei. E outra coisa, isso é uma dica muito, muito importante. Às vezes você se preocupa muito com a água que você vai tomar, mas esquece do gelo. E o gelo pode estar contaminado. Pois é, isso me faz pensar muito nessas festas, né, com muitas pessoas, principalmente quando a gente está na rua, né, doutora? A gente vê aqueles carrinhos com aquele gelo enorme que vai derretendo ali ao longo do dia, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito, especialmente com as crianças, né? Porque você está numa feira, numa praça pública, pai, posso comer isso, pode comer aquilo, né? E às vezes a contaminação é massa, e a criança, ela é muito mais sensível a essa intoxicação alimentar, né? Então, se você for sair de casa, leve a sua água, leve o seu alimento, leve uma fruta, né? Fruta também é altamente contaminável, porque, por exemplo, você está numa feira pública, vou comer uma maçã, que não tem, mas a pessoa que está pegou nessa fruta, se ela estiver contaminada, ela vai passar para outra. Uma coisa que você falou em relação à prevenção, que eu lembrei que é muito importante, por exemplo, navios, hospitais, pessoas que trabalham com alimento, a medicina do trabalho, eu sou médica, eu trabalho também, tem um cuidado muito grande com isso. Os funcionários que trabalham nesse serviço, eles periodicamente têm que fazer exame de fezes, exame de mão, de unha, para ter certeza que não estão contaminando esses alimentos. Quantos surtos em navio você já viu? Entendi, é um cuidado muito necessário, né? Mas assim, eu estava pensando aqui, me veio uma dúvida. A gente sabe que, assim, todo alimento pode ser contaminado, mas existem alguns alimentos que mais causam esse tipo de problema para a gente ficar esperto? Sim, com certeza, né? Como eu te falei, a questão do bolo. Alimentos que são feitos, manipulados, que ficam muitas horas expostas para serem produzidos, né? Alimentos, por exemplo, secos, eles têm menor chance de ser contaminados. Alimentos com derivados de leite, com creme de leite, tortas, eu acho que são os piores. Acho não, são os piores que a gente detecta nos casos de intoxicação. Não, então já fica a dica para a gente prestar bastante atenção e tomar mais cuidado com esses alimentos, né? Doutora, antes de seguir aqui com a nossa conversa, eu quero convidar você e você também que está assistindo a gente aí de casa para conferir o vídeo que a Lana Batista enviou para a gente. Ela já teve intoxicação alimentar e compartilhou um pouquinho dessa história. Olha só. Eu costumo falar assim que a dor da intoxicação alimentar é uma das piores dores que eu já tive. É bem desesperador, porque não tem o que fazer, assim, é uma dor no estômago, parece que tá enfiando uma faca de dentro para fora. E eu lembro que eu passei muito mal, assim, evacuei de todas as formas possíveis e nada ficava no meu estômago. Eu identifiquei, eu acho que foi por causa de uma batata palha velha que eu comi, porque foi a única coisa diferente que eu comi no dia, assim. E eu passei muito mal, passei mal durante 2 dias, mais ou menos. Eu não cheguei a ir ao médico, eu liguei para uma médica e aí ela falou que não compensava ir ao médico porque eu não tenho o que fazer. E aí ela me indicou só tomar soro e ficar em repouso e esperar o corpo eliminar o que ele tinha que eliminar ali da intoxicação e
ficar me hidratando o máximo possível. Pois é uma situação muito desconfortável, né? Uma intoxicação alimentar. Agradeço a Lana por ter mandado pra gente esse vídeo. Doutora, eu já tenho uma pergunta que me veio assim, assistindo ao depoimento da Lana, sabe? Ela falou que foi orientada a não procurar, não ir ao médico, né? Pra ficar em casa, se cuidar. Mas a orientação é essa ou a gente tem sim que ir ao médico? Nesse caso, na verdade, ela foi atendida por um médico, né? Seria uma telemedicina que ela fez, né? Então, a médica certamente perguntou os sintomas dela e viu que não era uma questão de ir para urgência, né? É uma adulta, saudável, né? Então, no caso, ela já colocou a questão do tratamento. O tratamento é realmente a hidratação ao máximo. Ela colocou a questão da batata frita. Normalmente essas batatas, elas vêm em saquinhos, elas são alimentos mais secos, né? Eu acho pouco provável que tenha sido. Quer dizer, pode ser, né? Mas às vezes você come batata frita com cachorro quente. Uma das coisas que a gente mais tem é salsicha, tá? Então, da lista dos alimentos que eu não citei, você tem que ficar sempre atento, né, à questão da salsicha. Eu acho que a abordagem dela foi correta. Ela procurou um médico, a médica orientou. Agora, em caso de criança, aí eu acho que deveria levar ao hospital. Tá, então o importante é ter uma orientação de um profissional de saúde, né? Não pode por conta Com própria. certeza. A gente falou aqui no programa há pouco tempo sobre a automedicação, né? Os perigos da automedicação, então é importante ter uma consultoria ali de quem entende do assunto. Agora, já pensando, né? A Lana, ela falou que a batata palha é velha, né? E a gente estava pensando aqui numa questão, às vezes tem um alimento que ele tá com uma parte estragada, a gente pode cortar e comer a outra metade, ou até mesmo fruta, né? A gente pode fazer isso ou a gente está errado? Eu falo, quando eu era criança, tinha pão de forma, estragava um com fungo, minha mãe tirava aquele, a gente comia o resto, né? Hoje está claramente definido que você não pode fazer isso. A contaminação por fungo é um dos grandes problemas que a gente tem, levando a um quadro de síndrome fúngica. E o fungo, ele tem umas hifas que ele cresce, né? Então pega o saco do pão de forma e pega o saco todo. Nesta situação, o que a gente tem que fazer? Está uma parte contaminada, você tem que jogar o alimento, infelizmente, tudo fora. Por isso é tão importante o que você falou que vai tratar, a questão do armazenamento adequado, né? Então, guardar o pão de forma na geladeira, guardar os derivados. Uma das coisas que a gente tem observado na prática clínica é a contaminação por pasta de amendoim. A pessoa nem pensa nisso, né? E ela não consegue ver, a pasta de amendoim já é marrom, o fungo contamina e dá um quadro que chama síndrome fúngica, que é uma doença crônica. Então, a gente sempre pensa em intoxicação como aguda, mas você pode ter uma síndrome fúngica ou um supercrescimento bacteriano, que são umas doenças crônicas, né, se não tratadas, pós uma infecção aguda. Tá certo. É muito importante, né, ficar bem atento a isso. Agora, doutora, eu percebo que muitas vezes os sintomas de uma intoxicação alimentar podem ser confundidos com outra condição, né? Por exemplo, uma virose, assim. Qual a sua dica para a gente conseguir diferenciar esses sintomas? O que acontece é o seguinte, a história para o médico é o mais relevante, né? Então, assim, eu não tive nada, comi um cachorro quente, comecei a ter diarreia e vômito, é uma intoxicação alimentar. Eu tomei a vacina igual agora, eu tomei a vacina da gripe, tomei a vacina do Covid, comecei a ter febre, comecei a ter diarreia, é uma consequência da vacinação. Então, é você ficar atento à sua história mesmo. Sair para um restaurante, todo mundo teve aquele sintoma, é uma questão de saúde pública, você notificar aquele restaurante, mandar uma informação para que sejam investigados todos os pacientes que alimentaram naquele dia. Tá certo. Doutora, para a gente já encaminhar para o finalzinho da nossa conversa, eu queria que você falasse rapidamente sobre o tratamento, né? Como é feito o tratamento de uma intoxicação alimentar, quais são as orientações. Eu sei que tem muitos alimentos que você não pode comer, né, quando você está enfrentando uma intoxicação. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. O principal tratamento é a hidratação melhor que você puder fazer. Retirar derivados de leite, né? Alimentos que possam, que você sabidamente sabe, eu como isso, o meu intestino solta, né? Então, assim, a orientação é essa. Mais importante, não usar antibiótico sem recomendação. Muitos pacientes começaram a ter diarreia, já entram no antibiótico. Eu tinha um antibiótico para garganta, não tomei todo, eu já comecei a usar. Não faça isso,
né? Então, assim, não tome remédio para, aspas, cortar a diarreia, fecha aspas. Porque se você tiver uma intoxicação no intestino, você tomar um medicamento para cortar a sua diarreia, essa medicação você pode ter um sintoma sistêmico, né? Então, não faça isso, né? E se você achar que o sintoma está mais intenso, procure assistência médica para fazer uma hidratação venosa. Ótimo, fica aí as orientações, viu, gente? Vamos cuidar da nossa saúde. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu sei que pelo @nuvemmedicina as pessoas conseguem acompanhar mais um pouquinho do seu trabalho, né? Muito obrigada por ter participado aqui hoje. Nossa, eu que agradeço. Esse tipo de informação é muito importante para o público, né? Obrigada mesmo.